Podcast. Muito bem, olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Recebendo aqui mais uma vez, mais um super convidado aqui, né? Você coloca J.R. Ricardo, é José Ricardo, como é que é? Isso, José Ricardo. É que eu recebi um José Ricardo aqui, né? Então eu tenho que saber certinho. Como é que o pessoal te conhece mais, Ricardo? Como Ricardo. Ricardo, né? Isso. O Ricardo, ele é fisioterapeuta, né? Isso. E a gente vai bater um papo com ele, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E dá um joinha pro pessoal aí, ó. Dá um joia. Esse menino aí, ó. Primeiramente, eu quero agradecer ao Éder, né, que fez a indicação. Bem satisfeito aqui. E vamos para esse podcast. Legal, cara. Valeu, meu amigo. Então, é aquela bela resenha, você já sabe, né? Olha, me ajuda aí, se inscreve no canal. Preciso da sua ajuda. São 498 inscritos. Mais 2 são 500. É o que falta para me ajudar a chegar a 500. O legal é eu chegar a 1000. Então, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda com o pessoal lá, hein? Opa, pode deixar. Se inscrever no canal, pede pro pessoal dar aquele apoio legal pra gente. Beleza? Ó, gente, então, e também eu não posso esquecer, né, dos nossos apoiadores, ó, Cílio Construtora. Se você tá querendo construir, é o seu sonho realizar a sua casa, né? É financiamento que você pode fazer com a Cílio Construções. Ele financia para você o terreno e, se possível, até a casa junto, né? Só que bater um papo com o Reinaldo, tá passando o telefone dele aí, o contato, você conversa com ele, bate um papo com ele, você vai ver que ele vai te ajudar, vai te dar uma ótima instrução, inclusive, né, com o plano Minha Casa Minha Vida. Então, fica aí esse toque para você. É Cílio Construções do Reinaldo, né? Reinaldo José Cílio. Um abraço para você, muito obrigado. Com a gente também aqui, ó, é a cervejaria Fixo, direto daqui de Bernardino de Campos. Tá degustando também já? Tá gostosa aí? Saborosa ou não? Rapaz, uma delícia essa, hein? Essa eu não tinha tomado ainda. Ainda não? Ainda não. Essa é boa, hein, cara? Nossa, muito maravilhosa. Tô tomando essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Little Gold, né? Que é a de Ourins, né? Isso aqui, ó. Né? Saborosa. Ele tá tomando aí, tá degustando com a gente aqui. Obrigado, viu? Obrigado aí ao Diogo da Fixo Cervejaria. Um abraço pra você, obrigado. Olha aqui, ó, são vários tipos de cerveja e é aqui de Bernardino de Campos, cerveja artesanal, ok? Do Diogo da Ficos, o bar da fábrica, né? Vários eventos ali, ok? Então esses são nossos apoiadores e muito obrigado, né, pela força de cada um de vocês. E daí, eu chamo você de José Ricardo ou Ricardo? O que é o mais fácil chamar você? Vamos de Ricardo? Ricardo? Ricardo. Maravilha, eu recebi um Ricardo esses dias aqui, mais um Ricardo, né? São um José Ricardo e agora 2 Ricardo. Bora então, vamos conversar. Bora lá. Cara, então você aí é formado em fisioterapia. Isso. Quanto tempo de formado você já tá já? Me formei em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado? Dezembro do ano passado. Recente. Nossa, cara, que legal, cara. E rola um lance aí que você contou pra mim, né? Um lance de meio de... você passou por um momento difícil pra chegar a se formar fisioterapeuta? Isso. Bom, eu tenho 28 anos, né? Fui nascido e criado no sítio até os 12 anos de idade. Certo. Minha mãe, meu pai, a gente é 7 irmãos, 2 falecidos, né? Caramba. Sou o último, o caçula rapa do tacho, como diz minha mãe. Aham. Diz ela que eu vim intrometido, brincadeira. Mas fui criado até os 12 anos no sítio. Meu pai, ele já ficou doente quando eu tinha 8 anos de idade. Ele teve AVC. Caramba, cara. Teve AVC. Ele ficou bem debilitado. Aí minha mãe e meus irmãos mais velhos que conseguiram manter a gente até então. Aí com 12 anos mudei pra cidade. Continuei na escola. Terminei os estudos em 2014. Não iniciei a faculdade. Nossa, cara. Tava um pouco pensativo ainda. Fui iniciar a faculdade com 21 anos. 2018. E o legal é que a gente conversou em off, né? Você falou pra Isso. mim que você não ia seguir esse ramo da fisioterapia. Não ia. Não ia? Não ia. Eu pensava em fazer artes cênicas Certo. e também fazer ciências biológicas. Pensava em fazer artes cênicas e ciências biológicas. Ah, olha que legal, cara. Fui atrás. Parece que tinha ciências biológicas aqui, mas artes cênicas não tinha. Aí eu falei, bom, não vou fazer essas duas. Deixa eu ver minha terceira opção. Fui, pesquisei um pouco sobre a fisioterapia, um pouco mais a fundo e gostei. Pelo que eu tinha visto. Porque na minha cabeça a fisioterapia era só a reabilitação. Era aquilo que eu imaginava. Mas você já pensava nesse negócio de fisioterapia? Já tinha mesmo um lance assim? Ela veio como terceira opção. E me surpreendeu. Caramba. Porque quando eu entrei na faculdade, já no primeiro semestre, eu já comecei a gostar bastante. E consegui conciliar 2, 3 empregos.
e conseguir ir finalizando. Porque a minha mãe, ela nunca teve, assim, nessa questão financeira, sabe? Sempre foi a gente mesmo que teve ali. Que minha mãe, ela não tinha como ajudar, mas sempre teve ali pra me incentivar. Toda vez que eu pensava em desistir, que foi poucas vezes, mas teve vezes sim, ela tava ali e me levantava. Então teve o lance da mãe te ajudando também, né? Teve. E por isso que é bom, né, cara? Me ajudou muito. E você teve uma fase também, você falou agora de seu pai que tava Isso. doente, aí seu pai não pôde, mas sua mãe tava ali pra te fortalecer. E ele veio falecer quando eu tinha 14 anos. Caramba, você falou no começo aí, né? 14 anos, cara. 14 anos ele Rapaz do faleceu. céu. Tudo muito, muito novo pra minha cabeça. Certo. Tava na escola quando eu recebi a notícia. Nossa, cara. Recebi a notícia, eu já imaginava o que era. Mas aí com o tempo a gente foi trabalhando o luto, tudo. Aí eu falei, eu vou começar essa graduação, vou conseguir minha formação e vou pra cima. É cansativo, dormia muito pouco, não tinha muito o que fazer. Mas eu falei, vou me formar. Nossa, Eu e minha mãe. E me formei e esse prêmio é pra ela. que legal, cara. Isso aqui é interessante, né, cara? Sim. Você entregar pra sua mãe, né? Acredito que ela deve estar feliz, né, de ver. Falou, poxa, o cara se formou. Você falou também que são 5 meses de formação que você tá. Isso, indo pra 5. Indo pra 5. De 5 a 6 meses. Isso. Caramba, cara. E assim, né? Foi uma jornada que você passou aí, né, cara? Foi. Não foi fácil. Caramba. O último ano era estágio. Foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o que fez um giro 360 na minha vida. Porque eu moro, né, aqui. Aham. Aí eu precisava ir pra Ourinhos. Só que eu tenho a minha moto e minha mãe, ela não deixava pegar a estrada. Perigo. Pensando em você, né? Isso, não deixava pegar a estrada. Tomou no endereço só. Aí eu falei, eu preciso. E o estágio era só lá. Não tinha como eu me formar se não fizesse o estágio lá. Era obrigatório na entendi. faculdade, lá em Ourinhos, em ambiente hospitalar, clínica, sabe? APAE, asilo, eu tinha que ir pra lá. E como é que você fazia pra você? Você não tinha condição de ir. Como é que você fazia pra você ir daqui lá, cara? Ela não deixava eu ir de moto até Ourinhos, mas eu ia até Nossa. Santa Cruz. Caramba. Minha irmã mora lá ainda em Santa Cruz, né? Aí eu peguei e fui lá, dei meus dados, consegui o ônibus de lá pra ir pra Ourinhos, né? Certo. Aí todo dia eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas eu saía de casa de moto, pegava a moto, chegava em Santa Cruz, deixava a moto na vaga, pegava o ônibus, ia pra Ourinhos, finalizava o estágio, voltava de Ourinhos pra Santa Cruz, pegava minha moto, voltava embora, ia pro serviço, saía de um serviço, ia pro outro, saía do outro, ia dormir e fazia essa rotina durante o ano todo. Então esse é o ano passado, né? Foi o ano de estágio, foi o que virou 360 minha vida. Caramba. Ele me levou de 0 a 100 todos os dias. E chegou a passar dificuldade nesses trechos de você ir, Sim. voltar, você... Bastante história pra contar, né? Muita chuva. A ponto de chegar lá no estágio, o tênis todo molhado. Não, mas tinha que atender. Eu tinha que fazer a minha obrigação ali. Todo molhado ali. Todo molhado. Aí a roupa era molhada. Aí uma preceptora muito gente boa deixava eu pendurar minha roupa molhada lá em uma sala, onde tinha o ar-condicionado, ligava o ar-condicionado, ajudava a secar a minha roupa, pra eu poder ir embora depois. Que batalha, meu amigo. Você Muita conseguir conquistar seu objetivo, né, cara? E você enxergou na fisioterapia uma oportunidade pra mudar de vida também, né, cara? Enxerguei. Além de se tornar um profissional, né? Porque eu acho que esse lance aí também de fisioterapia, o cara tem que gostar um pouquinho, porque ele dá com vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de pessoas. E quando eu comecei a atender, eu falei, é isso que eu quero. Porque são vários tipos de pessoas, várias personalidades diferentes. Eu comecei a atender mais ortopedia, gostei. Comecei a atender neuro, gostei também de neuro. Aí eu falei, mas espera aí, tem alguma coisa aí que eu gosto mais, que era ortopedia. Ah, entendi. E fui dando o meu melhor. Chegava lá extremamente cansado, chegava estressado também da rotina, porque a rotina era extremamente exaustiva. Trabalhar o dia inteiro, estudar também e pensar que tem que pagar o curso. Exatamente. Exatamente. Pressão, né? O cara tem que pagar a faculdade, tem que não sei o quê, e não vai dar, não vai fechar esse mês, eu preciso do trabalho, preciso de mais um, mas mesmo assim, né? Sim, mas eu sempre tentei deixar isso na minha mochila. Eu falava, o paciente, ele tá aqui, ele é o amor da vida de alguém daqui pra fora. Então, os meus problemas ficam comigo guardadinho. Aqui, eu vou dar o meu melhor. Aqui eu vou atender o máximo que eu consigo fazer por ele. Olha só. O que eu posso entregar hoje é isso. Pode ser que seja 100%, 90%, 80%. Não tem problema. Mas é o máximo que eu posso entregar. E
fiz. Não sei se foi extremamente suficiente, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Vai tomar uma Fix aí, né? Uma Little Gold aí, né? Ótima. Essa é boa, hein, cara? Ricardo, você falou um pouquinho agora de pouco, né, na outra parte anterior aqui, né? Como é que foi a sua formação, né? Todo o processo que você passou, a superação, né? Que você teve que caminhar bastante para se formar, né? E aí, se eu não me engano, você falou mais um pouquinho também da sua área de especialização na fisioterapia, né? Qual que é a sua área? Você falou duas áreas, né? Hoje você tá qual que é a área da fisioterapia? Hoje eu sou formado em instrutor de Pilates, trabalho num estúdio da Luana Puglerino, e eu também atendo fisioterapia domiciliar na casa. Você vai na casa também? Vou na casa, tenho meus pacientes, meus idosinhos, um beijo a todos eles. E eu trabalho, faço um bico também numa pizzaria. Você faz isso também? Isso. Mas assim, também. a fisioterapia ela tem algumas abas, não tem? Tem. Você falou alguma coisa assim. Qual que é a que você mais assim... Mas adentrei? Cara, eu gosto muito de ortopedia. Então essa é a área da fisioterapia que você tá mais ativo aí. Isso. Então, Mas a ortopedia mesmo. É ortopedia. E você falou que você atende também os idosos, né, cara? Atendo os idosos. Como é que é atender um idoso, cara? Cara, é a coisa mais gostosa do mundo. Porque o idoso, ele precisa sim do atendimento fisioterapêutico, mas não só isso. Ele precisa de muito acompanhamento, muita conversa, sabe? E quando eu chego na casa de um idoso, dos meus pacientes, a minha paciente mais idosinha tem 99 anos. 99 anos? Isso. Caraca, um beijo, dona Zezé. Eu tenho só um paciente que não é idoso. Certo. Isso, é um amigo meu, ele tem 25. Então você tá criando uma especialidade com idoso aí, meu amigo. Gosto. Tá surgindo uma especialidade com eles. Eu acho eles muito puros. E entendeu? eles gostam muito, né? Assim, o idoso ele é assim, né, cara? Ou ele gosta, Ou ele não gosta. ou ele não gosta. Quando ele não gosta, ele já fala, não quero mais esse rapaz aqui. E não adianta teimar. Não adianta teimar. E atender idoso, pra mim, é ótimo. Eu adoro atender. Porque eu chego lá, eles são muito humildes, eles são muito companheiros, eles são muito sinceros em tudo que eles falam pra gente. Uhum. E às vezes o dia não tá bom, chego lá, dou um bom dia. Um bom dia, o bom dia dele já muda pra mim. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente, ele é recente. Uhum. Ele tem 97 anos. 97 anos. 97 anos. Um abraço, ó, Paris. Eu chego na casa dele, às vezes ele tá deitado, ele olha pra mim, ele já começa a sorrir e já quer ficar sentado sozinho. Cara, é a coisa mais linda de ver. Isso que eu ia falar pra você, mas você atende também esses idosos que estão acamados e aqueles que estão se movimentando já? Também. Os acamados também se atende? Atendo também. Como é que é, cara? Atendo. Você tem que estar a carta na cama, né? O homem, a mulher, né? Tá na cama ali, você vai fazer, tem que conversar com ele, bater um papo. Ó, eu atendo acamado, cadeirante e paciente tem marcha tranquilamente. Quando eu chego pra atender uma acamada, a primeira coisa que eu faço, oi, bom dia, tudo bom? Abraço e já coloco sentado pra pôr em pé. Olha que legal, cara. É a primeira coisa que eu faço. Eu coloco ele sentado, porque eu quero melhorar a postura dele e já coloco ele em pé. Eu não sou de deixar eles muito tempo deitado. E tem aquele Zoom também, que às vezes, além da fisioterapia, ele quer conversar. Quer conversar. Falar do passado, né? Tem quer conversar. Também, tem. Esse aí eu brinco que é uma fisioterapia com psicologia. é uma terapia de qualquer forma. Eles querem se abrir, querem desabafar. Quer conversar e a gente tá ali pra entender eles. E sobre os pacientes mais acamados que eu atendo, eu tomo bastante cuidado porque eles têm bastante limitações. Por estar sempre tem um cuidado ali. Isso, tá mais numa... Não sempre, mas um tanto aí na mesma posição, né? Eu faço uma fisioterapia um pouquinho mais leve, coloco sentado, coloco em pé, sabe? Gosto de pôr meus pacientes todos acamados, todos cadeirantes, todos em pé, descalços, pra eles sentirem o chão. Mesmo cadeirante? Mesmo cadeirante. Coloco, só que eu apoio, eu seguro. Não, entendi. Tem toda uma técnica. E tem toda uma técnica. Tanto que você é formado nisso, né? Obviamente. Aí depois eu sento eles, mas eu gosto de pôr eles em pé pra eles sentirem o chão. Nossa, cara, que Porque legal. eu acho que isso desperta algo neles, entendeu? E fora a paciência, né? O carinho que você tem que ter ali, né? Ó, você tá gostando de tomar ficos aí. Rapaz do céu. E assim, né? A gente falou agora aí, né? De a sua especialização, né? E assim, o paciente que você mais atende hoje são os idosos, é isso, São né? os idosos. Que eu falei que tá tornando uma especialidade, você tá chegando já aí. 90%. Então, se você tiver aí um idoso que tiver, né, alguém que tem uma família que tem esse menino aqui, vai dar um bom atendimento, gente. Ele sabe conversar bastante. Pelo que eu tô vendo aqui que é um menino muito bom,
né? Obrigado, de Além da coração. história de vida que você tem, né? Que você contou no começo. Depois o pessoal volta no começo lá, vocês vão ver a história de vida dele aí, né? Assim, quando você atende um paciente, assim, qual que é as principais queixas que esse paciente tem? Fraqueza muscular. Ah, é? Principal, mais os idosos. Fraqueza muscular. Aí eu chego, primeiro de tudo, quando eu chego na casa do paciente e eu converso com ele, eu faço uma anamnese. A anamnese é uma entrevista. Eu faço com o paciente um bate-papo com ele, onde eu vou fazer a coleta de várias informações. Pego seus dados pessoais, pego a história dele, como ele está hoje, como ele teve anteriormente, o que aconteceu com ele, quais são suas dificuldades, suas limitações e o que ele espera da fisioterapia. E a maioria é sempre fraqueza muscular, que são pacientes mais idosos. Por que é fraqueza muscular? Às vezes porque fica muito tempo sentado, não faz uma atividade física, fica muito tempo numa posição só, não tem o hábito de caminhar. Aí quando o nosso corpo fica parado, os músculos vão ficar atrofiados. Falava certo, isso? Isso. Certo? Vão ficar parados ali, porque o corpo tá parado. Eles entendem que eles não precisam reagir, eles não precisam trabalhar. Aí por isso que a fraqueza muscular também. Mas aí entra outros fatores, alimentação também, alguma patologia que inclui ali. Mas a maioria dos meus pacientes é mais fraqueza muscular. Mais fraqueza muscular, então. Isso. Mas assim, né? Talvez o que eu vou perguntar pra você aqui agora, você já deu um complemento do assunto aqui, né? A gente tá perguntando pra você qual que é a forma que você avalia, né? Você falou que você chega e faz uma entrevista. Faço. E vai longa essa entrevista, porque você vai falar com o idoso, né? Eu falo que o primeiro atendimento, ele é os 50 minutos só pra conhecer meu paciente. Conhecer meu paciente, eu quero conhecer ele. E até pra ele conhecer você, né? Conhecer. Porque, que nem você falou, que você, em boa parte hoje você tá atendendo só mais idoso, você atende outra área também, atende pessoal mais novo. No domicílio eu atendo mais idoso mais mesmo. Idoso. Mas aí no estúdio eu atendo desde criança, adulta e idoso. Caramba. A partir dos 9 anos de idade a gente já atende lá no estúdio. Já atende lá, já? Isso. E assim, qual que é a dificuldade que você tem, né, pra atender, assim, pra lidar com as pessoas? O que é mais dificuldade que você... Às vezes, alguns são um pouco mais rígidos, eles são um pouquinho mais firmes, entendeu? Mas você chega, você conversa, bate um papo, você vai quebrando o gelo, entendeu? Vai conquistando, né? Vai conquistando. E é de pouco, viu? Mas a gente consegue. E vai devagarinho, vai trocando ideia, quando vê já tá tudo se acertando, já, né? Assim, qual que é a técnica que você mais utiliza na fisioterapia? Cara, eu utilizo bastante alongamento, fortalecimento, mobilização e ortostatismo. É pôr meu paciente em pé. Eu faço tudo manual. Caramba. Manual. Entendeu? Rapaz do céu. Aí a fisioterapia minha, no momento, tá sendo tudo manual. Fortaleço braço, perna. Preciso saber de como ele tá se sentindo. Entendi. Quais são suas limitações. Planejo um plano de tratamento para ele. Faz tudo isso daí. Isso, primeiro... Faz uma leitura ali, faço uma leitura. Você vai lidando com o paciente, você vai fazendo uma leitura, você vai sabendo, ó, esse aqui precisa disso aqui, precisa disso aí. É a técnica que você tem. Isso. Quando eu chego na casa do paciente, foi o que eu falei pra você. Eu faço uma entrevista pra mim conhecer meu paciente. Eu coleto todos os dados. Eu pergunto pra ele qual que é a principal queixa dele. Ele me fala. Aí eu pergunto pra ele, o que, no caso, o senhor fazia antes, que o senhor não consegue fazer hoje, mas tem vontade de voltar a fazer. Isso. Eu falo, então a gente vai trabalhar nisso. Avalio ele, vejo o que ele precisa. Às vezes é um paciente que tem uma marcha um pouco mais arrastada, tem fraqueza muscular de braço ou de perna, ou às vezes é algum paciente que tem um histórico de quedas aí eu faço todo um plano de tratamento, no outro atendimento já chego lá pronto. Hoje a gente vai fazer isso, porque eu tenho que melhorar isso, isso e isso. Próximo atendimento a gente vai fazer isso. Aí eu divido certinho e a gente dá continuidade ao tratamento dele. Que legal, cara. Tudo isso você vai conversando, você vai entendendo, né? Sim. E vai... Cara, assim, a gente tá falando aqui assim, de contato, né? Porque, assim, o profissional da saúde em si, né? Ele tem muito tete a tete com a pessoa, né? Ele tem uma proximidade com a pessoa, tá ali junto, né? E eu falo pra você por quê, cara? Eu trabalhei 2 anos cuidando de criança carente, né? No antigo NOCA, né? Não era lá, era em outro local. Então eu desconhecia causas sociais, questões, né, cara? E o que a fisioterapia fez com você, cara? Transformou você de que forma? Cara, ela me mudou. Ela me ensinou a ver a vida de outra forma. Entendeu? Porque foi o que eu falei pra você. Quando a gente coloca o nosso jaleco e vai atender um paciente,
a gente pode estar no nosso pior dia. Isso que eu ia falar pra você, tá no dia ruim, aquele dia tenso. Dia ruim a gente tem, sempre vai ter, e tá tudo bem. Só que a gente não pode passar isso pro paciente. Porque você vê a progressão, a melhora dele muda, entendeu? Ele fala um obrigado, um familiar principalmente fala, olha, eu vi melhora em fulano. Fulano não tava conseguindo fazer movimento de pegar alguma coisa, agora tá conseguindo. Fulano tava com muita fraqueza nas pernas, hoje já tá com menos. Fulano já tá sentando melhor. Isso aí, esse feedback que a gente recebe é extremamente importante e gratificante pra gente. É porque é legal, né, cara? Você vai lá você chega lá pra um idoso, ou seja, qualquer tipo de pessoa que você vai atender. E a pessoa, ela tá ali travada, ela não tá se mexendo, né? E aí você falou agora, ela começa a se movimentar, cara, deve ser uma alegria muito boa, né, cara? É demais. Uma sensação de missão cumprida, né, cara? O mínimo o pouco que é pra gente, é máximo pro paciente. Um movimento que ele faz, que antes ele não conseguia fazer, pra ele é motivo de vitória, e é vitória. Você já pegou um paciente, por exemplo, só uma pergunta, tá? Opa, claro. Simples aqui. É um paciente que a família falou, olha, tá na cama aí, não se mexe mais, não faz mais nada. Ajuda nós aí. Você tem algum resultado assim? Já. Já? Já. Caraca, você chega o cara tá na cama travado, olha, ele não fica parado, ele não se mexe mais nada. Não, assim, ele até se mexia, mas tinha pouquíssimos movimentos. Ele estava mais acamado, o músculo atrofiou, aí ele tem poucos movimentos. Extremamente sorridente esse paciente. E já começamos a ver melhora na postura dele, porque quando eu colocava ele sentado, o músculo não sustenta, o músculo estava fraco, não sustentava a postura dele, onde ele tombava para um lado, para o outro, para frente. Né, fala isso, o tronco. Tombava para frente, para trás, para os lados. Em pouco tempo de fisioterapia. Pouco tempo de verdade, acho que um mês. Já comecei a ver melhora nele. Hoje ele já tá sentando 60% sozinho. A postura dele ele já tá mantendo. Com o fortalecimento que a gente vem fazendo com ele dos músculos estabilizadores de coluna. Então ele já tá conseguindo ficar sentado com mais postura. Sabe? Não tá tendo mais o hábito de inclinar para frente, inclinar para trás. E estamos trabalhando bastante ortotastismo com ele. O que seria? Isso daqui, que é isso daí? Pôr o paciente em pé. Deixar ele em pé. Tô trabalhando bastante isso com ele, tô vendo melhora. Olha, tá só, cara. Levantando 70% sozinho já. Caramba. Sem apoio. Lógico, tem meu apoio ali do lado dele. Mas a força quem faz é ele. Nossa, eu tô ali legal, do lado cara, acompanhando. Isso é gratificante. Você recebeu o feedback da família. Mas você já teve algum, por exemplo, que ele não andava ou caminhava, e hoje ele já tá caminhando sozinho? Não. Ainda não. Ainda não. Mas a esperança... A esperança, se bater na minha porta, eu vou dar o meu melhor e vou fornecer um melhor atendimento pra ele. Pra tentar ajudar. Isso, tentar ajudar. Que eu acho que a gratificação que você tem na sua profissão, Sim. né? Porque é isso que eu tô falando pra você, né? A pessoa, ela contrata um profissional porque ela quer um resultado. Isso. E às vezes, você já teve situações onde as pessoas queriam um resultado e você não conseguiu dar aquele resultado, porque assim, por mais que você seja fisioterapeuta, você tá ali pra fazer, né? Pra fazer também, só que assim, não está só com você isso, né? Você precisa que a pessoa que tá ali, né? O idoso, ou seja quem for, também se empenhe, né? Já teve, alguém já chegou em você e falou assim, mas eu não tive resultado e não sei o quê. Já teve muito isso daí? Já aconteceu? Já. Mas não no meu profissional aqui fora. Mas já em outro lugar que eu estive. Lá na faculdade mesmo. Mas aí é o que eu falei pro paciente. Vai variar muito de como é seu dia a dia. Hoje, você vem aqui, são 50 minutos de atendimento. A gente vai te fornecer tudo que você precisa. Todo esse fortalecimento, essa fraqueza muscular que você sente nas suas pernas. A sua marcha, a gente vai estar trabalhando durante aqui. Mas essa dor no joelho que você tem. Mas e na sua casa, como que é seu dia a dia? Na minha casa eu pego peso. Às vezes eu vou pra tal lugar, pra roça. Aí eu falo, mas aí não dá. A fisioterapia a gente conclui 100% aqui. Na casa também tem que ser 100%. Você tem que tomar um certo cuidado. Por isso que não vai progredir tanto quanto você queria. Entendi. Mas é mais isso mesmo. Entendeu? Mas já aconteceu sim. E assim, cara, você falou agora aí, como é que você lidar com essa questão quando não há um resultado? No início, eu me culpei. Porque assim, eu entrevistei um profissional aqui daqui de Bernardino mesmo, né, do SAMU, né? E ele contando, né, que ele tinha algumas frustrações, que ele tentava salvar alguma vida, ele não conseguia. Como ele é aqui de Bernardino, pessoas que ele conhecia, e a hora que ele ia, às vezes sem ninguém saber, a hora do banho, que era a hora que ele tava ali, ele chorava, poxa, eu não consegui, fulano, ciclano, bertano.
E como é que você lidar com essas questões quando você vê que não teve um resultado, ou que aconteceu que poxa, eu não consegui e foi embora o meu paciente? Olha, esse caso em específico, eu me culpei. Falei, putz, será que eu não tô sendo o suficiente como eu tinha que ser? Na hora a gente se culpa, na hora você não pensa muita coisa. Mas aí eu cheguei em casa, comecei a pescar as informações. Fulano de tal, dificuldade, a queixa dele é dificuldade, foi trabalhado isso nele, aqui dentro. Aqui apresentou melhora. Mas na casa ele disse que fez isso, fez aquilo. Então tudo que a gente trabalhou aqui, na casa ele fez diferente. E colocou em Então, prática. exatamente. Então não é tão culpa minha assim. Entende? Aí vai amenizando um pouquinho, mas é triste. Entendeu? Porque é o que eu sempre falo para meus pacientes. Tanto a domicílio também. Eu falo para eles, falo, olha, hoje nosso atendimento se encerra. Eu volto daqui 3 dias. Nesses 3 dias eu preciso que você faça isso e eu não passo muito porque eles esquecem, mas pelo menos alguns exercícios eu passo. Aí eles precisam fazer, porque mesmo quando eu não estou, eu quero dar essa autonomia para eles entenderem a importância da fisioterapia. Porque eu posso ir 2 dias na semana na casa do paciente. Ok, tá legal. Mas e durante esses dias que eu não tô lá? Entendi. Alguém vai precisar ajudar, passar. Isso, ou ele mesmo, ou eles mesmos que são independentes, eles precisam também dar um pouquinho de si. Porque a fisioterapia é um conjunto, tanto do profissional quanto com o paciente, né? Tipo, 50% seu e 50% do paciente. Do paciente ali. Entendeu? Porque são 50 minutos de atendimento. A gente tenta fornecer o máximo que a gente pode. Saiu, ele não pode fazer extravagância. Vamos supor um paciente que tem muita dor no joelho. Ok, tratou o joelho. Aí quando eu vou pra minha casa, volto no outro dia, tô com uma dorzinha no joelho. Será que é do exercício? Ah, não, porque eu fui em tal lugar, já aconteceu, fui na roça, fui fazer tal coisa, fiquei agachando pra limpar as coisas. A descarga foi toda no joelho. E tem aqueles reclamões, né? Que, por exemplo, quando você. Pelo menos na academia, eu mais ou menos é assim, né? O cara faz uma semana de academia, a primeira semana de academia ele já tá bagaçado, né? Sempre assim. Ele tá cansado, porque vai doer a panturrilha, vai doer os músculos, a primeira semana. Aí a segunda semana já começa, o corpo já começa a adaptar, né? E tem esses também que reclamam pra você? Não são muitos, mas tem. É o que eu sempre explico. Hoje a gente fez fisioterapia na perna, a gente trabalhou bastante braço, fortaleci. Não tem fortalecimento sem um pouquinho de dor. É que tem a dor boa. A dor boa é a reação do músculo reagindo ao que tá sendo trabalhado. Vamos supor, o músculo tá parado. Ele não tem movimento, então ele entende que ele não precisa fazer movimento. Quando a gente estimula esse músculo, certo, ele vai dar uma assustada, ele vai entender que ele precisa trabalhar. Então tem sim, mas eu sempre falo para meus pacientes, hoje você não vai sentir nada. Amanhã, talvez. E se sentir, fica tranquilo, porque é o resultado. Estranho seria se você não sentisse no outro dia. A gente está trabalhando esse seu grupo muscular que está enfraquecido e a gente precisa fortalecer ele. Fortalecimento traz um pouquinho de dor. Mas não é nada... É uma dor benéfica. Não é nada extravagante. A não ser que esteja extremamente suportável, você me fala que a gente dá uma diminuída. E tem aquele um que fala pra você assim, Ricardo... Hoje eu não quero só vamos conversar só hoje. Já aconteceu. E doce muito isso aí, né? Mas eu driblo. Hoje vamos conversar, bater um papo. Porque às vezes, sabe o que eu fico pensando? Porque às vezes, você vai lá atender, né? Um idoso. E o familiar tá lá. Sim. Aí, lógico, tá pagando pra fazer, né? Eu não tô te agredindo, pelo amor de Deus. De forma alguma. Aí às vezes, o familiar fala, mas o rapaz vem aqui, você fica conversando. E às vezes ele não entende, né? Que às vezes o idoso, ele quer conversar. O Douglas falou, tem dia que a gente vem na academia aqui que ele não quer fazer, ele quer conversar. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou, ele quer conversar. Né? Já você consegue dar os escapes disso? Já acontece muito com você? Consigo, mas eu driblo. Sabe por quê? Porque eu também tenho receio do familiar falar, nossa, mas é um fisioterapeuta, você tá conversando? Eu falo, vamos conversar sim. Vou chutar um nome aqui, ó. Não é esse nome da minha paciente. Dona Maria, a senhora tá... Hoje a senhora não tá legal? Não tô legal. Vamos conversar? Vamos. Conversa, mas vamos pegar esse pezinho aqui. Deita aqui na cama um pouquinho pra mim. Pode deixar aqui, eu mesmo faço pra senhora. Eu faço a fisioterapia nela e a gente conversa. Aí quando eu percebo que ela tá indo pra uma conversa que é uma conversa triste, eu já mudo o foco e vamos que vamos. É fisioterapia conversa. Eu tenho que reabilitar aquele paciente. Por mais que ele queira conversar, a gente vai conversar. Mas a gente vai conversar fazendo. Entendi.
Ó, vai fazendo aí, vamos conversando. Vamos vai conversando. falando aí, vai embora aí, vai, né? Isso. E assim você vai conquistando seus pacientes, né? Conquista. Cara, é o que eu falo. Eu falo até pra minha mãe. Falo, mãe, domicílio é umas regalias que a gente ganha cada coisa. Isso que eu ia falar Boa. pra você. Tem aquela senhorinha que, ô, Ricardo, eu fiz um bolo pra você hoje. Você não quer comer um bolo? Toma um café também aí. Abacate, ganhei abacate essa semana. Ganhei abacate. Tem uma paciente, gente, coisa mais linda. A dona Erotirdes. Um beijo pra ela também, um abraço também. Toda vez que eu vou na casa dela, atendo ela, sempre me dá uma bebida, um refrigerante, um Olha só, suco, que tá legal, sempre né, ali. cara? Aí tem paciente, a dona Diva também. Nossa, a dona Diva é um amor de pessoa, tem 84 anos. Tava fazendo fisioterapia com ela é forte, é que ela tem fraqueza muscular. Aham. Mas ela, por força de vontade, ela tem bastante. Tava fazendo fisioterapia com ela, falei assim, dona Diva, vamos fazer junto nós dois, bem bacana. Eu cansei antes dela. A mulher é Pesado, né? forte, é um amor de pessoa. E toda vez que eu vou lá, hoje mesmo, comi arroz doce. Olha só, cara. Teve arroz doce de sobremesa. Ô, Ricardo, hoje você já consegue já viver só de fisioterapia? Consigo. Já consegue, já. Consigo. Isso aí foi muito gratificante pra mim, porque eu não esperava. Porque assim, quando a gente inicia a faculdade, a gente se forma, nosso maior medo é não conseguir emprego na área. Ah, Isso é fato. É o nosso maior medo. Então eu já consegui já, trabalhando na área. Sou muito grato à oportunidade, ao estúdio, onde eu sou instrutor de Pilates. Gosto muito de estar lá. E já fui pra fisioterapia domiciliar em menos de um mês de formada. Então, minha vida, ela deu um giro 360 bom, que me assustou, porque eu não esperava tá indo tão longe em tão pouco tempo. É lógico, a gente quer, a gente confia na gente, mas eu não esperava que fosse tão rápido. o resultado. O resultado veio, é gratificante. Me assustou no início um pouco, porque eu achei que eu não fosse dar conta. Eu falei, acho que é tantos pacientes que eu acho que eu não consigo dar conta dessa rotina. Mas estou conseguindo dar conta. Hoje eu estabilizei minha rotina é essa. Ela é fechada. Tá tudo certo. Tá caminhando tudo certo. E tá ok. Mais pra frente eu quero mais. O que é normal, de todo mundo. Mas eu tô bem feliz com o que tá acontecendo na minha vida agora, nesse momento. Tipo assim não, né? Usar um português melhor aqui. Na fisioterapia também você pode ir se formando em outras áreas ali, né? Porque assim, você falou que a sua especialidade hoje na fisioterapia é a... Eu tenho a formação no Pilates e também Pilates. atendo ao domicílio. Domiciliar. A domicílio. Isso. Mas assim, tem assim, por exemplo, algumas evoluções, assim, por exemplo, graduações nessa área, Tem. outra especialidade, tipo assim, você falou, essa é ortopedia, né? Isso. Você tá focada, assim, a sua especialidade Isso. hoje, além dos idosos, assim, mas assim, é a ortopedia. Isso. Tem outras áreas que você pode acrescentar? Tem também a área da fisioterapia respiratória. Tem mais Tem. essas áreas, Nossa, então. é um leque muito grande. Tem até a parte estética. Tem a área de dermatofuncional, tem a área esportiva também. Caramba. É um leque muito, muito grande, sabe? Mas quando você se forma em fisioterapia, você se forma numa área específica. Uma área específica. Específica Fisioterapia, você se forma em fisioterapia. tá. Aí isso. Aí tem as graduações. Aí você escolhe qual graduação você quer fazer. Entendi. Aí, no caso, você foi pra esse lado aí. Isso, eu fui pro Pilates Tá. e fui pro domicílio. Entendi. Fui pro domicílio. Mas Então- aí tem várias outras áreas. É um leque muito amplo. Então você pode, né, com certeza, creio que você vai fazer isso, né, futuramente, né? Você pode ir para outras áreas aí dentro da fisioterapia, né? Você faz a graduação e migra pra área, entendeu? Você pode migrar mais ainda. Pode migrar pra área. Tem a área, igual eu falei pra você, uma área bem interessante é que ela não é tão falada aqui em Bernardino. É a fisioterapia respiratória. Precisando bastante. Bastante. Tem pessoal que passa com falta de ar, com crise, não sei o que lá mais. E uma área também que precisa bastante é a pélvica. Que eu acredito. Não tem aqui em Bernardino. Fisioterapia pélvica. Essa área, tanto mulher quanto homem precisa. E não tem aqui. É uma área ampla. Para algum formado em fisioterapia que goste dessa área, tá um leque bom aí para vocês. Porque é uma área que não tem. É uma área que precisa também. Nossa, cara. Você vê que tem vários... hoje as pessoas, elas podem... Que nem você encontrou um caminho, né? E uma oportunidade.
E na procura da oportunidade, você, poxa, me achei aqui mesmo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ir até o fim disso daí, né? Eu gosto de cuidar, eu gosto de pôr a mão em paciente. É o que eu gosto. Eu gosto de tocar no paciente, eu gosto de saber o que ele tá sentindo, onde ele tá sentindo, por que ele tá sentindo. Eu gosto de estar ali presente com ele. Eu gosto de pegar o paciente, eu gosto de pôr ele pra andar, eu gosto de pôr ele pra caminhar. Sabe? É gratificante. É gratificante você trazer um sorriso no rosto de um paciente que há anos ou há meses que ele não tinha. Porque ele vê que ele conseguiu fazer um movimento que ele não fazia. Exatamente. Você falou agora, né? Ficava só acamado. Depois já, vou pegar você aqui, senhor, ou senhora, vou sentar você aqui. Ah, não, filho, mais dói. Não, mas vem aqui, eu vou levar. Não é assim? É assim, sim, né? E é muito psicológico deles também. Porque eles ficam assim, né? Ficam. Ah, muito psicológico. Vem aqui, arruma você aqui e tal, aí. Às vezes você pede um movimento simples. Levantar o braço. Ah, eu não consigo. Por que não consegue? Ah, sinto uma dorzinha aqui. Levanta pra mim. Sentiu dor? Senti. Sobe. Ele para aqui. Se eu não tivesse lá, ele ia parar aqui. Sobe mais um pouquinho, seu José. Ele sobe aqui. Tá com dor? Ah, não. Mais um pouquinho. Então a gente vai conseguindo trabalhar com ele, vai ganhando amplitude de movimento ali com ele, que ele sozinho não conseguiria, porque sentiu dor, parou. Mas se ele for um pouquinho mais, ele consegue. Então isso é gratificante pra gente. Foi o que eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas o que eu puder fazer pra trazer de alegria pro meu próximo, eu vou fazer. Que legal, cara. Eu gosto dessa área, eu gosto de ir na casa do paciente, eu gosto de atender ele, eu gosto de ver resultado e trazer sorriso pra ele. Eu não sei o dia de amanhã, mas o que eu puder fazer de bom pra ele, eu vou fazer. Porque quando eu partir daqui, eu quero estar com minha consciência tranquila e meu coração ok. Certo? Deitar e descansar. Isso, eu fiz o meu serviço. Eu não fui apenas buscar o meu dinheiro, né? Mas eu tenho alegria naquilo que eu faço, né? Eu gosto de sentir satisfação. Tem amor naquilo que faz, né, cara? Porque eu vejo em você isso agora, que você tem amor no que você faz. Né? Isso é importante, porque você vai lidar com pessoas, né? Sim. Porque se você não tem paciência com pessoas, talvez seja uma área que você não deva escolher, né? É igual medicina, né? Médico, profissional da saúde. Se você não quer, eu tenho horror a gente, então, meu amigo, não vai para outro lado. Vai para outro lado. Fisioterapia, a área da saúde em si. A área da saúde é amor, é cuidado. É cuidado com o próximo e com a família do próximo. Foi o que eu falei pra você. Meu paciente de hoje, eu tenho que cuidar muito bem dele. Tudo bem, não tem ninguém vendo, mas eu tenho que cuidar dele, porque ele é o amor da vida de alguém. Assim vice-versa. E sem contar que hoje em dia também, qualquer casa que você vai que tem idoso, boa parte tem câmera filmando. Tem câmera. Pra você, no seu caso, pra quem é um bom profissional, pra quem faz um bom trabalho, independente se tem câmera, se não tem. Tem. Né, eu tenho uma irmã minha que é cuidadora de idoso, ela tem um carinho de cuidar de idoso, agora ela parou, né? Mas ela falou assim, não, sabe o que ela falou pra mim, cara? Um negócio interessante, eu achei bonito o que ela falou pra mim. Minha mãe também é idosa, né, cara? E ela falou assim, você sabe uma coisa que eu fico triste? É quando eu vou na casa de alguém, mesmo que não seja minha mãe, não seja um parente meu, mas quando eu vejo alguém maltratando um idoso, cara, ela falou assim, irmão, isso dói no meu coração. É horrível. Eu acho que é a mesma coisa que você, né? Você vai num lugar que você vê assim um filho maltratando um idoso, né? Deve ser, né, doloroso, né, cara? Eu sinto repúdio, que é normal, e sinto pena dessa pessoa. Porque ela vai envelhecer um dia. Isso, ela vai sentir na pele. Sabe, um dia eu tava numa situação, num local aí, cara, e eu vi uma neta tratando mal uma senhora de idade. Uma senhora, cara. Aquilo me deixou, cara. Eu só não fui lá porque não arrumar confusão. Mas quase que eu falei, filho, só vó, paciência. E a gente, é o que eu falo, não precisa nem ser da área da saúde. Como, por exemplo, você já teve vontade de ir lá. É uma coisa que mexe com a gente. Eu acho que isso varia muito de educação. Sim, cara. Educação. Sim. Né? E a geração de hoje, que a gente tem hoje, não tem mais esse negócio, cara. Não tem. Que nem o lance do Japão, né, cara? Você vê que no Japão, como é que funciona? No Japão, o último filho, né? Ele é responsável, e não sei se você sabe disso ou não. Acho que eu nasci no Japão, então. Assim, o último filho, ele é responsável em cuidar, acho que é isso mesmo, o pessoal que estuda essa parte aí, né? Ele é responsável em cuidar do pai, da mãe que tá com... Ele é responsável por isso. Só que acontece, tem uma preparação, né? E hoje em dia você vê que isso não acontece mais, né, cara? Não acontece. Né? Falta de falta de educação, né? Sim. Você vê cada coisa de verdade. Eu presenciei cada coisa também. Menina de 12 anos batendo boca com uma senhora de 60. Você vê isso aí também? Vejo. Você tá lá no local, você acaba vendo, né? Só que eu não consigo ver e ficar quieto. Falou, filha, vem aqui um pouquinho, senta aqui. Deixa eu te falar um negócio pra você.
Aí eu pego e explico pra ela, entendeu? Eu Olha. falo, hoje é ela que tá com essa idade. Amanhã, se tudo der certo, você também vai estar. Então, por favor, tenha respeito. Que legal, cara. Porque é ela que cuida de você. E você recebe também muitas queixas, né? Porque assim, você vai atender tá, eu tô falando assim do idoso porque você falou que é o que você mais tá fazendo hoje, né? Mais a domicílio, que você Isso. gosta muito aí, né? Imagina você sempre uma situação de chega um idoso e fala assim, dá uma queixa pra você, falar assim, tem uma situação aqui, assim, queixa, dá alguma queixa pra Já, você? familiar? Dá uma Já. boa queixa. Isso Eu- aí é complicado, hein? Eu não sei se é o certo, mas eu oriento. Ei, se Eu não falo, é- ó, vamos chutar o nome aqui, não vamos citar nomes. Ó, Pelo amor de dona Deus. Não fala isso não. Tereza? Não tem paciente Tereza. Ó, dona Tereza, então, deixa eu explicar pra senhora. Chama de canto, conversa. Mas eu tento dar um conselho bom, não tento fazer brigar, não. Chama de canto, Ou de conversa. conselheiro, né? Talvez uma coisa que a gente não faria pra gente, né? Vai pro outro, tem que passar isso. Chama de canto, conversa um pouquinho, vê como é que tá, sabe? Chama o pai dela. Tudo passa. É o que eu sempre falo pros meus pacientes, tudo passa, amanhã é outro dia. Até porque, Ricardo, na fisioterapia também, né? Você sabe disso, né? São questões que implicam na parte técnica sua ali, né? O psicológico, você falou Sim. agora, né? Se a pessoa tá magoado, o paciente tá triste, cabisbaixo, interfere na atividade que você vai ter que fazer, né? Interfere. No domicílio, aconteceu uma vez ou outra, só bem pouco. Meus pacientes, eles são extremamente fofos. Mas aí meio que quebra o clima um pouquinho também, né? Parece que o ambiente tá pesado, mas aí eu já entro com algumas piadas, já brinco bastante, E vamos pra atividade. E vamos pra e atividade, conversando, e sabe? vai indo. Já chamo, já coloco assuntos legais, que o paciente idoso gosta muito de falar do passado, Aham. de lei. Aí, às vezes eu nem sei muito bem o que aconteceu no passado, mas eu não quero deixar meu paciente triste, ele já tá triste quando eu chego. Aí eu já pego um assunto lá do passado, trago pra ele, dona Tereza, fala pra mim sobre isso daí. Nossa, fiquei na dúvida, a senhora falou semana passada pra mim, parece que eu esqueci. Aí a gente vai desfocando. Eu tento tirar o foco do que suga a energia do que a gente precisa. Porque eu quero meu paciente bem. Não só fisicamente, mas psicologicamente também bem. Caramba. Aí eu sempre tiro o foco. Porque assim, né? Se ele ou ela tá meio estressado, tá meio irritado, ela trava o músculo, né? Não faz o movimento, ela fica contraída, né? É Tem esse detalhe aí, não tem? principalmente região aqui, ó. Essa região aqui. Isso, região de trapézio. Quando a gente fica tenso, eu falo por mim, Certo. particularmente. Eu fico assim, ó. Porque eu tô tenso. Não tô satisfeito com a situação, tô preocupado. Então fica tudo rígido aqui. Aí dificulta, sim, na fisioterapia. E muitos pacientes, os mais idosos ainda, psicologicamente. Eles estão tristes, estão cabisbaixos, parece que já dá fraqueza neles. Eles já ficam mal, já ficam não ficam com vontade de fazer a fisioterapia em si. Aí tem toda uma conversa. Quem for atender a domicílio, pouco se engana que é só chegar e atender. Não. Tem todo um trajeto. Pelo menos 10 minutos, assim, de conversa, sabe? Colocando pra frente. E eu tenho que deixar o paciente bem para atendimento. Eu não gosto de atender ele triste. Até porque lá no estúdio tem os equipamentos, tem os acessórios, tem tudo ali. Na casa a pessoa não tem, você leva alguma coisa que você tem, algum material que você tem, né? No estúdio é um pouco mais amplo, né? A gente tem os aparelhos. E o público é diferente. Você atende um público lá, vai ter o beijo do menino, do homem, da mulher, da criança, vai estar tudo ali, né? São vários públicos que você vai atender ali, né? No Pilates eles vão até a gente, né? Agora na fisioterapia a gente vai até eles, a gente adentra a casa deles. Então, são situações diferentes. Tem dia que a situação vai estar legal, beleza, mas tem dia que não vai estar legal e tá tudo bem. Nenhuma família sempre tá todo dia bem. Sim, é verdade. Aí eu tento conciliar, eu tento deixar. Pode ser que amanhã não esteja a mesma coisa, mas hoje eu tento deixar melhor. Eu tento deixar um clima agradável ali pra mim ir embora de consciência tranquila. Consciência tranquila por quê? Fiz o atendimento correto e deixei meu paciente feliz. Já teve situações de você chegar numa casa, de repente tá aquele clima super pesado e você chegar lá, leva aquela luz, leva aquela paz pra aquela pessoa, só que aí depois você vai embora. Aí você vai embora arrastando, né? Olha, tive sorte que ainda nunca aconteceu. Não. Foi o que eu falei pra você, meus pacientes são amor. Aconteceu uma vez ou outra só de outro caso, mas meus pacientes são amor de pessoa. E às vezes você tá ali, você trouxe ali, você mudou aquele ambiente, mas você vai embora, pô, tem que ir embora. Mas sei que uma outra vai acontecer. É isso que eu quero dizer. Uma outra né? vai acontecer. Tá ali tendo contato. Sim. Bom, Ricardo, eu acho que é isso, né? Nosso bate-papo aqui, fomos bem breve aqui, mas assim, o podcast tem essa ideia, né? Isso. Você que não conhecia esse menino aqui, ó, fisioterapeuta, atende a domicílio, né? Tá no estúdio atendendo também lá. Eu vou deixar o contato deles para colocar depois embaixo. Olha. Quem quiser falar com ele aí, vamos ajudar esse menino aí. Ele tem uma história de vida muito bonita. Se você não viu o começo, né? Volta no começo para você assistir e ouvir a história de vida desse menino, para ele se formar, o que ele fez.
É um menino bacana. Quem me indicou ele, as pessoas que me indicaram falaram muito bem de você, viu? Agradeço de coração a todos. Que indicaram você, em especial uma pessoa, não gosto de falar aqui por nome de pessoas, né? Que indicou você. E outras pessoas que eu entrei em contato e perguntei sobre você também. Olha, eu não sabia. Perguntei, as pessoas falaram bem. Não, menina é gente boa e tal e tal. Então, cara, eu fico muito feliz de você aceitar o convite e estar aqui com a gente. Emanuel, o que eu tenho pra falar pra você, agradeço pelo convite, agradeço pela indicação. Foi uma honra estar aqui. Gostei desse bate-papo, gostei de... Quando eu aceitei, eu falei assim, eu vou lá, falei até pra uma amiga minha, falei assim, eu vou lá pra tentar dar um exemplo, pra não desistirem. Mas isso vai além da faculdade. Faculdade é bom a gente ter, mas quem não tem, ok também. Isso vai além da faculdade, entendeu? Tudo que você quiser na sua vida, não desista. Vai pra frente. Vai pra cima e não desista. Dias ruins a gente vai ter. É normal. Todo mundo tem dias ruins. Mas vai pra cima. Tenha garra, tenha foco, tenha força e não desista nunca. Tudo que você quiser na vida, ou seja um sonho, seja um objetivo, vai pra cima e tenta dar o seu melhor. Dê o seu melhor todos os dias que você vai ver que você vai ser recompensado, entendeu? Eu não digo isso financeiramente, eu digo isso emocionalmente, entendeu? Você vai ver como que é a diferença. O seu coração vai transbordar. Muito obrigado, meu amigo, né? Pelo jeito, boas palavras, né? Palavras sábias. E é esse menino aí, né? Que atende os idosos na casa, atende no estúdio. Vocês estão vendo aí, né? Menino muito abençoado aí, tá bom? Gente, um abraço pra você. Mais algumas palavrinhas? Não, só agradecimento mesmo. Obrigado, viu, por ter me chamado. Beleza, gente. Ó, não esquece, se inscreve no canal, vai ter os cortezinhos dele, eu vou estar soltando aí. Né? Ajuda aí o pessoal, divulga no grupo. Pode deixar. Pra se inscrever, me ajudar lá. Mandou lá, eu envio pra todos. Manda o pessoal lá. Né? Obrigado aos apoiadores, ó. Fix Cervejaria, o Diogo da Fix. Menino degustou aqui a Little Gold, né? E vai levar um brinde, vou mandar pra ele uma tio Zé pra ele levar ali e uma veia bruxa pra ele levar. Rapaz, vai levar de brinde, isso aí é o Diogo que manda pra gente aqui. Abastece o estúdio nosso. Muito obrigado, viu, Diogo? Valeu mesmo, hein? Vai levar de brinde. Degustou algumas aqui e vai levar de brinde também. Gente, então, me ajuda, inscreve no canal. Ó, também não esquece da Cílio Construções, viu? Você quer construir, fala com o Reinaldo José Cílio, tá passando o banner dele ali, vai estar o endereço ali, né? Se quiser construir sua casa, o seu sonho, realizar, você falou em sonho aqui agora, né? Sim, com certeza. Realizar o seu sonho, esse cara vai te ajudar a ter a sua casa, o seu terreno, ele vai dar toda uma consultoria especial para você. Cílio Construções é do Reinaldo José Cílio. Gente, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Não, dá um tchauzinho pro pessoal ali, ó. Pra aquela câmera ali, Aquela ali? Dá um tchauzinho ali, ó. Um gesto ali. Eita. Tchau. Obrigado. Até a próxima.